Bom dia, professor. Bom dia, turma. Na minha outra apresentação ficou incompleto, pois aconteceu um erro. Bom, vou falar sobre a arquitetura de computadores e a lei de Moore. A arquitetura de computadores é o projeto conceitual e fundamental da estrutura operacional de um sistema computacional. É o estudo dos requisitos necessários para que um computador funcione e de como organizar os diversos componentes para obter melhores desempenhos. Como computador, entendemos qualquer tipo de dispositivo capaz de receber uma entrada e que retorne uma saída. Após realizar uma série de operações com base nos valores recebidos e armazenados, existem vários tipos de computadores. Uma das formas de classificá-los é por meio das seguintes categorias: desktop, servidor e sistemas embarcados. É essencial que todos os profissionais da computação tenham pelo menos conhecimentos básicos da arquitetura de computadores. Saber como o computador funciona nos permitirá entender sua capacidade e incapacidade de resolver problemas, sobre como programá-los das melhores formas possível, como deixar o computador e os dados contidos nele mais seguros, como ganhar desempenho e o que faz ele ficar tão lento. A evolução da informática foi caracterizada pelo desenvolvimento de computadores com as mais diversas características, traduzidas pelos diferentes parâmetros, cada vez mais conhecidos da maioria de usuários de computadores. A arquitetura é frequentemente definida como o conjunto de atributos da máquina que um programador deve compreender para que consiga programar. O computador é específico com sucesso, ou seja, para que consiga compreender o que o programa irá fazer. Quando da sua execução, por exemplo, parte da arquitetura são as instruções e o raio de operadores manipulados por elas. Funções básicas de um computador. É uma série de atividades executadas ordenadamente que resultará em uma espécie de arranjo de informações, onde inicialmente são coletadas informações ou dados que passam por uma organização onde no final será o objetivo que o usuário ou sistema pretende utilizar. Bancos de dados, conjuntos de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência. Movimentação de dados e controle de dados. Estrutura de computador. Existem 4 componentes estruturais principais. CPU faz o controle da operação de computadores e realiza suas funções de processamento de dados. Memória principal faz o armazenamento de dados. Entrada e saída movimenta os dados entre o computador e seu ambiente externo. Interconexão do sistema, mecanismo que oferece comunicação entre a CPU e memória principal, entrada-saída. Memória principal e secundária. Memória principal, RAM, componente de memória volátil para armazenar os programas e execuções de forma mais rápida. Memória secundária é a de acesso mais lento para armazenagem dos dados, não volátil, também conhecido como HD ou HDD, Disk Drive ou disco rígido, hoje também difundida em SSD. A lei de Gordon-Moore. A lei de Moore é uma observação e projeto de uma tendência histórica relacionada à indústria de microchips e o processamento de computadores. Foi observado por Gordon Moore e consiste no estudo de que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo. E a cada período de 18 meses, essa profecia tornou-se realidade e acabou ganhando o nome de Lei de Moore. Ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico proporcionado pelos transistores. Embora na época a afirmação de Moore tenha sido levada como apenas um comentário ou brincadeira, as empresas de semicondutores, em geral,
como fabricante de memórias, RAM, placas de vídeo e clipacetes, acabaram por basear-se nela para definir as suas metas de produção, investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento para manter o ritmo acelerado de inovação. Bom, pessoal, essa foi a parte que eu fiquei de explicar. Espero que todos vocês tenham gostado.